A noite está me perguntando qual vai ser o assunto. Eu vou falar hoje sobre obesidade. Hoje eu vou falar, galera, sobre obesidade, uma abordagem geral aí e sobre como a gente pode ajudar aí nessa quarentena. Boa noite. Moçada, tô só esperando a Jéssica, que ela tá com um problema aí na, na transmissão dela. Quem tá entrando aí, seja bem-vindo, boa noite. Enquanto ela, enquanto ela não arruma a conexão dela, vou começar aí pra gente bater um papo um pouco sobre obesidade, tá? Antes de mais nada, é importante a gente deixar bem claro que a obesidade ela é uma doença. E isso é uma coisa que pouca gente se dá conta, né? A obesidade ela é uma doença, tá? E mais importante, ela não tem cura, tá bom? Não tô falando do ganho de peso, aquela pessoa que ganha peso, tá com sobrepeso, tá mais cheia. Tô falando de obeso. Desde que da idade adulta, da adolescência até a idade adulta, tem aí um peso acima do normal e tem dificuldade para combatê-lo, tá? E isso, a obesidade é uma doença, primeiro. Segundo, ela não tem cura, tá bom? Mas a boa notícia é que tem tratamento. Só que o tratamento ele é ad eterno, ou seja, ele tem que ser feito pro resto da vida. A doença da obesidade tem que ser encarada dessa forma porque ela não é simplesmente um estado que a pessoa tá. Existe muita discriminação, o pessoal chama de gordofobia, que é uma grande bobagem. Tem que deixar muito bem estabelecido que tem um caminho, existe um norte para a pessoa seguir, tá? Então é o seguinte, eu sempre falo para todos os pacientes no consultório que o tratamento da obesidade ele é como se fosse um banco de bar, tá? Tem 3 pernas. A primeira perna é a perna do exercício físico. O corpo não é feito para ficar parado, tá? Ele demanda de atividade. Só o gasto energético que você tem durante o dia, que a gente chama de taxa de metabolismo basal, não é o suficiente frente ao que a gente vem adquirindo de carga calórica ao longo do dia. Então, o exercício físico ele entra como um tratamento da obesidade. A segunda perna é a parte da alimentação. Tá? Não existe uma dieta perfeita, mas existe um estilo alimentar, existem alguns macronutrientes, na verdade, que cada pessoa não metaboliza muito bem. Tá? E isso é individual, depende muito, varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas metabolizam bem, outras não carbo, algumas pessoas metabolizam bem, outras não gordura e proteínas. Tá? E a terceira perna é a correção de deficiências de vitaminas, minerais e até alguns nutrientes. Tá? É muito comum acontecer de as deficiências de hormônios, e olha, eu falo hormônios, não estou falando de hormônios sexuais, testosterona, estradiol, ditos hormônios femininos e masculinos, não. Eu estou falando de hormônios como um todo, tá? O corpo ele é feito de hormônios. Para você acordar você precisa de hormônio, para você dormir você precisa de hormônio, para urinar existe um hormônio chamado hormônio antidiurético que impede que você urine, a inibição dele que faz você urinar. Então o corpo ele é feito de uma cadeia hormonal. Tem o hormônio da tireoide, tem o cortisol, tem uma série deles, tá? Então o desbalanço desses hormônios ele faz com que o corpo entre em um estado que a gente chama de atenção. E esse estágio de atenção leva a diversas modificações e uma delas é diminuição do metabolismo basal. Imagina você entrando num estágio de guerra, né? Seu corpo entrando num estado de sítio, uma guerra, você não pode gastar muito, seu metabolismo cai e tudo que você come, ele tende a armazenar, a fazer gordura. Tá? Então, isso não só para hormônios, vitaminas, minerais. Quando uma está muito baixa ou alguma coisa está muito alta do que deveria, acaba acontecendo esse estado. Muito bem. Existem aí alguns fatores agravantes que dizem respeito à parte da obesidade. Né?
alguns transtornos depressivos, ou seja, depressão mesmo, quando a pessoa não cumpre uma dessas 3 pernas, sedentarismo, ou alguma situação adversa, por exemplo, alguma perda na família, quando a pessoa para de fumar, é muito comum ganhar peso. E isso, junto com alguns medicamentos, por exemplo, alguns antidepressivos, eles trazem um ganho de peso maior. Então, esse balanço, esse equilíbrio é importante para tentar segurar a parte do peso. Muito bem. O que acontece é que as pessoas acabam ganhando peso e acham que não vão conseguir diminuir, acabam abandonando de vez qualquer tipo de tratamento que seja, e chuta o balde na alimentação. E é justamente disso que eu vou falar agora, nessa pandemia que a gente está vivendo aí, né? E somos obrigados a ficar isolados, né? Fazer esse isolamento social por um bem maior, mas que, dependendo de caso a caso, acaba piorando o quadro da pessoa. Me perguntaram esses dias se quem está na quarentena, né, fala assim, eu estou na quarentena, já comecei acima do peso, eu devo fazer uma dieta para emagrecer? Não, não deve, tá? Agora, na quarentena não é hora de fazer dieta para emagrecer. Se você já começou na quarentena acima do peso, quer dizer que alguma coisa você já vem fazendo de errado, tá? Então não é hora de você começar alguma dieta radical ou tomar alguma coisa, tá? Muito bem. Com relação à parte dos hormônios, é muito discutida, é muito perguntado. Os pacientes me perguntam bastante. E o primeiro que eles me perguntam é da tireoide, né? Doutor, eu tenho tireoide, né? Pergunta clássica. Bom, primeiro, todo mundo tem tireoide, tá? Quem é meu paciente aqui já sabe que todo mundo tem tireoide. O que acontece é que às vezes há um desbalanço entre os hormônios da tireoide. Quando a tireoide produz um hormônio a mais do que deveria, é caracterizado como hipertireoidismo, a produção excessiva do hormônio tireoidiano. E quando produz a menos, é caracterizado como hipotireoidismo, a produção diminuída do hormônio tireoidiano. Tá? Pois bem, acontece que ao longo do tempo a produção do hormônio tireoidiano em algumas pessoas acaba sendo deficitária. E a variação desse hormônio ela pode ser dosada no sangue, através do T3 livre, da triiodotironina livre, ou da tetraiodotironina livre, e do TSH. O TSH é o hormônio que faz o estímulo. Eu não vou entrar em termos técnicos, tá? Porque eu tô vendo que tem alguns colegas médicos que estão entrando, mas tem bastante gente que é leiga, então eu não vou entrar muito nos termos técnicos. Acontece o seguinte, o TSH ele é um hormônio que indica o quanto está sendo estimulado a sua tireoide para produzir o hormônio tireoidiano. Funciona assim, o cérebro ele detecta, uma parte do cérebro detecta o nível que tem de hormônio tireoidiano, a partir daí ele avisa a sua tireoide se você precisa produzir mais ou menos, simplificadamente falando. E esse mais ou menos é detectado com TSH. O TSH aumentado indica que ele está forçando a tireoide a produzir mais, o TSH diminuído indica que ele está forçando a tireoide a produzir. Não precisa da tireoide produzir tanto, ou quando ele está super suprimido, quer dizer que a tireoide está produzindo muito hormônio tireoidiano. Acontece que às vezes esse TSH ele não sofre uma variação tão rápida quanto é o hormônio tireoidiano. Porque não basta só o hormônio tireoidiano ser produzido, ele também precisa entrar na célula. E o hormônio tireoidiano tem uma característica muito interessante. Ele é o hormônio mais importante do corpo. Pois ele é o hormônio que é utilizado por todas as células do seu corpo, sem exceção de nenhuma. Desde o fio do cabelo, quem tem, até a unha do dedão do pé, usa o hormônio tireoidiano. Então, imagina que o seu corpo produz uma certa quantidade de hormônio tireoidiano. Esse hormônio tireoidiano, como ele é usado para todos, o corpo ele é seletivo. Um principal objetivo nosso é sobreviver. Evolutivamente falando, para perpetuar a espécie, mas sobreviver. Então, ele vai escolher ou selecionar os órgãos mais nobres para receber esse hormônio tireoidiano.
Aí primeiro vai hormônio pro fígado, vai hormônio pro rim, vai hormônio pro coração, vai hormônio pro cérebro e assim sucessivamente. Os outros que são menos importantes, por exemplo, cabelo, algumas camadas da pele, a unha, sofrem com a deficiência de hormônio tireoidiano. Aí começa queda de cabelo, não é meu caso, que é outra, tá? Alguém diga-se de passagem, caso alguém comente. Unha quebradiça, unha fraca, principalmente a mulherada reclama bastante, né? A mulher já tem uma queda de cabelo normal, chamada de eflúvio telógeno, salvo engano, meus colegas dermatologistas que me corrigem, mas tem uma queda de cabelo normal, e começa a ficar uma queda exacerbada, a unha começa a ficar quebradiça, e aí começa uns negócios estranhos, né? Começa moleza, a pessoa começa, deixa que depois eu faço, não vou fazer agora, frio, mais do que o normal. Quem me conhece fala, nossa meu, como é que você consegue não usar blusa tal? Minha tireoide tá ok. Eu tenho um hipotireoidismo já caracterizado como doença há alguns anos e como a minha tireoide tá bem regulada, ela participa da minha termogênese ativamente. Então, frio, muito mais do que o normal, pés gelados, mãos geladas, principalmente durante a noite, né? Usa muita coberta, vive de blusa de frio. E aí começa algumas outras coisas que são meio que subjetivas. Por exemplo, sintomas depressivos, um desânimo, que acaba sendo não visto o paciente como um todo, né? Acaba sendo caracterizado como uma depressão mesmo. E a pessoa assim fala, não, mas eu nunca me senti assim, tem alguma coisa errada. Associando isso com alguma possível alteração de exame, com o quadro clínico do paciente, pele ressecada é muito comum também de acontecer. Então, associando tudo isso, começam a ter evidências de que a tireoide dela já não está funcionando muito bem. Pois bem, o que fazemos então? Existem alguns minerais e vitaminas que participam ativamente aí do metabolismo do hormônio tireoidiano. Vitamina A, vitamina D, o zinco, o selênio, iodo, eles são importantes para a fabricação do hormônio, para a conversão do T4 em T3 e para a própria entrada do T3 na célula. Isso também é importante. Pois bem, outra coisa que me perguntam bastante é se só esses sintomas são suficientes para você já chegar a tomar o hormônio tireoidiano. Depende. Depende muito do quadro clínico. Por mais que o exame esteja normal ou não esteja normal, só esse ou só um sintoma não é suficiente. O médico ele avalia o paciente como um todo. O exame, o nome já diz, eu tinha um professor na faculdade, Dr. Luiz Pereira, que falava que o exame tem o nome já justo de exame complementar. Ele simplesmente complementa uma dúvida que o próprio médico tem. Assim, não basta só ter sintomas ou só ter os exames. Somatória do quadro. Só tomar o hormônio tem que ter um pouco de cuidado. Tá? Eu sei que existe aí o pessoal que toma bastante T3 no mundo do fisiculturismo, isso é bem comum, mas isso pode induzir a hipertireoidismo reflexo. Tem que tomar cuidado, tá? Pode trazer uma série de alterações. Sendo a tireoide o hormônio mais importante do corpo, tem que tomar cuidado. Um outro hormônio que eu gosto bastante de citar e que traz bastante influência aí na parte de emagrecimento é a testosterona. Muito comum em mulheres falarem, mas doutor, testosterona, eu não vou virar um homem se eu tomar? Calma, não é bem por aí, tá? Existem critérios para ser reposto a testosterona, tá? Mas precisa ter bem em mente que ela traz uma série de consequências. A deficiência dela traz uma série de consequências. Em homens é muito comum acontecer a queda de testosterona, não só em idades mais velhas, né, para cima de 50, 60 anos. É comum acontecer a queda de testosterona em 40, até em pacientes com 30 anos. A testosterona é uma cascata gigantesca, tá? Ela é uma cascata que tem mais de 30 hormônios e
não dá para analisar hormônio por hormônio, também não dá para você analisar um hormônio só a testosterona total como exclusivo de uma deficiência, por exemplo. A produção de testosterona começa desde o colesterol, ela é feita à base de colesterol, um hormônio esteroidal, né? E vai passando por diversos segmentos até chegar na testosterona total. Ainda assim, ela não fica na testosterona total. Ela é utilizada como testosterona livre ou biodisponível e convertida para estradiol, né? E dihidrotestosterona, que é o DHT. O estradiol é aquele chamado hormônio feminino, mas não é só usado em mulher. O homem também tem estradiol. É importante o estradiol no homem, assim como a dihidrotestosterona. Você quer ver um fato aí curioso do estradiol? Em homem, por exemplo, a libido, o apetite sexual é trazido basicamente, não só, mas basicamente pela dihidrotestosterona. A ereção acontece pela dihidrotestosterona, mas a manutenção da ereção durante o ato sexual no homem é mantido principalmente pelo estradiol. Pois é, já peguei vários pacientes que fizeram ciclos aí de esteroides e usaram um famoso aí tamoxifeno ou clomid como a TPC e zerou estradiol. Chegou para mim, falou: doutor, não consigo manter ereção, paciente jovem. Justamente por isso, zerou estradiol, tem ereção, mas não consegue manter por deficiência do estradiol. A deficiência de testosterona como um todo tem diversas características, tanto em homens quanto em mulheres. A principal delas, a que eu mais noto e a que mais é relatado, é a procrastinação. Para quem não sabe, procrastinar é deixar para depois o que você poderia ou deveria fazer agora. Então, acontece muito em homem isso. A mulher fala: vai lá no mercado e eu preciso do que você compra no mercado do tal e tal coisa. O cara tá voltando do trabalho, passa na frente do mercado, fala: tô cansado hoje, não vou no mercado. Tá em casa, deitado no sofá, fala: putz, não precisava arrumar tal coisa e não arrumo. Não, depois eu arrumo. Essa procrastinação, deixar para depois, é uma característica aí associada a outros sintomas e aos exames laboratoriais de que está acontecendo um déficit de testosterona. Obesidade é uma das grandes características também, ganho de gordura, que é o tema da nossa discussão hoje. Depressão, alguns sintomas depressivos também podem estar aparecendo aí, tanto em homens quanto em mulheres. A síndrome metabólica, que é aumento da pressão arterial, aumento da circunferência abdominal. E por último, geralmente, o último que acontece em homem é a diminuição da libido ou problemas de ereção. E é isso que leva ele ao médico. Quando acontece isso, a testosterona geralmente está bem baixa e tem uma série de coisas complicadas aí. Comentando isso, qual é o órgão que mais consome testosterona? Né? A pessoa fala: é o músculo. Testosterona muscular. Esses níveis aí, ver se estão todos em ordem. Mas o desbalanço desse cortisol, com esse sintoma clássico de manhã, é fatídico. E o que isso influencia no ganho de peso, na alimentação? Aí que tá. Sabe aquela vontade de comer doce? Depois do almoço, tarde, às vezes à noite quando chega em casa? Então, não é bem uma vontade do além que vem de comer doce. Funciona assim: o cortisol, ele produz naqueles picos que eu tinha falado. Manhã, almoço, meio da tarde aí, 5 horas mais ou menos, e um pico menor à noite. Quando você não tem a produção desses picos, ou a produção desses picos está irregular, o cortisol ele tem a atuação, sim, mas ele não atua sozinho. Ele influencia como um estimulador de produção de outros hormônios. Um deles é a serotonina. A serotonina é o hormônio do bem-estar, é o hormônio que faz você ficar bem. Se não tem o cortisol, se está com um pico desbalanceado, se está com o nível de cortisol desbalanceado, não tem a produção de serotonina. Se não tem a produção de serotonina, você não fica com a sensação de bem-estar. E olha que curioso, a sensação de bem-estar, ela provocada pela serotonina, ela pode ser substituída pelo chocolate. O chocolate, por conta do açúcar e do cacau, também estimula a produção de serotonina. Então, quando você come chocolate, você fica bem. Mulherada, né? Isso daí é base.
Principalmente na época menstrual, que, diga-se de passagem, também tem uma diminuição, tem um déficit aí, é fisiológico isso, toda mulher tem, da produção de serotonina. Não tendo cortisol, não produz serotonina. O chocolate acaba entrando aí no meio como um gatilho, e aí vira um ciclo vicioso. Fica meio down, come o chocolate, dá uma melhorada. E você condiciona o seu cérebro de que se você comer o chocolate, você vai ficar melhor. Porque é hormônio que ele quer, ele não quer chocolate. Aí vira uma bola de neve e você não sai mais. Estão me perguntando aqui como melhorar esse balanço do cortisol, né? Grande Danilo. O que acontece? Primeiro, eliminar os fatores que desbalancearam. O sedentarismo, tem que ser ativo, a pessoa ser ativa, né? Parte da alimentação, principalmente fast food, isso quebra. E alguns pacientes, alguns níveis, você tem que fazer a reposição do próprio cortisol. Fazendo outro parênteses aqui, o cortisol é um hormônio, não estou falando de corticoide, tá? Corticoide é uma coisa, o cortisol é outra, tá? Corticoide é prednisona, predizin, hidrocortisona, metilprednisolona, esses são corticoides, são medicamentos que têm a sua ação certa para ser empregada, tanto o uso intra-hospitalar quanto prescrição para tomar em casa. Eu estou falando de cortisol, tá? Existe o cortisol, tá? Tem uma pergunta da Testo aqui que eu vou responder daqui a pouquinho, tá? Segura aí, Marcelão. Então, melhorando os seus hábitos de vida, fazendo atividade física, tendo uma alimentação minimamente, não estou dizendo para ter dieta de atleta bodybuilding, tá? Tendo uma alimentação minimamente ok, minimamente ok, gosto de duas frases muito boas. Minimamente ok descascar mais e desembrulhar menos e comer o que não tenha código de barra, né? Ou seja, o que não venha industrializado, tá? E dependendo do que for, tem que corrigir, tem que dosar o nível de cortisol aí e corrigir o que precisar. E por fim, eu queria falar da parte de hormônios, que influencia da parte de hormônios também, a inflamação. Inflamação é uma coisa que eu converso bastante com os pacientes, tá? E isso demanda bastante tempo, mas eu vou tentar resumir aqui. Cabe uma live só disso também. Existem dois tipos de inflamação, tá? Tem aquela inflamação aguda aí, aquela quando você bate, corta, se machuca, fica vermelho, traz dor. Essa é uma inflamação aguda, uma inflamação de resposta para evitar uma possível infecção bacteriana e promover uma cicatrização, uma regeneração tecidual do local que está machucado. A outra inflamação que eu estou falando é a inflamação crônica subclínica. Essa inflamação crônica subclínica é uma inflamação que vem ao longo dos anos, ocasionados por sedentarismo, má alimentação, ingesta de álcool, tá? O álcool rebenta com mediador inflamatório, né? E esses mediadores inflamatórios são principalmente o TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6. Existem outros, mas esses são os principais. E o que esses mediadores inflamatórios fazem? Eles têm uma função aí no seu organismo, que é para tentar regular alguma eventual agressão, só que nós nos agredimos o tempo todo, tá? O tempo todo a gente fica comendo besteira, tomando álcool, sedentário. É bem mais fácil você ficar no sofá. Pro corpo é mais fácil ficar no sofá, assistir Netflix e comer pipoca e tomar refrigerante do que ir pra fazer qualquer tipo de exercício físico que seja, né? A gente sempre preza por menor dispêndio de energia possível. E é isso que a gente tem que tentar combater dia a dia. Isso a longo prazo promove a liberação de vários mediadores inflamatórios. E, simplificadamente falando, eles fazem o quê? Fazem um machucadinho dentro dos vasos sanguíneos. Tá? Esse machucado, ele é coberto, o corpo faz como se fosse um band-aid, que é a base do colesterol. Um band-aid forma um tecido, a gente chama de tecido fibrinoso, tem diversos tipos, tá? Mas forma um band-aid, aí tem vários mediadores inflamatórios que faz machucadinho de novo, aí vai e cobre de novo, faz machucadinho e cobre. Então a luz da artéria fica obstruída, vai obstruindo por esse band-aid. E é isso que leva a infarto e derrame. Então, na verdade, não é bem o colesterol que promove o infarto, que promove o derrame. Na verdade, são os mediadores inflamatórios que promovem uma lesão arterial, e aí sim
podem levar a infarto e derrame. Respondendo a pergunta do Danilo, que me falou sobre como melhorar esse desbalanço. Do Marcelo. Ele me perguntou se existe uma relação entre o ganho de peso, a queda de testosterona e o uso de anticoncepcional em mulheres, tá? Sim, existe uma relação direta. Uma das características que o uso de anticoncepcional traz, eu não vou entrar no mérito do porquê usa, se é só para contracepção, se é por alguma doença. Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Eu só vou falar o que acontece fisiologicamente. Fisiologicamente, o anticoncepcional é um hormônio, tá? Não deixa de ser um hormônio. Quando a mulher toma um anticoncepcional, o corpo ele não consegue pegar o anticoncepcional e levar para onde precisa. No caso, o ovário, o útero, parte ginecológica feminina, para fazer o que precisa ser feito. Ele precisa de um caminhãozinho, e esse caminhãozinho chama SHBG. Pois bem, o SHBG pega o anticoncepcional, leva até onde ele precisa, é metabolizado, tal, e solta. Quando ele solta, ele fica um caminhãozinho vazio, sem carga. E esse caminhãozinho, esse SHBG, tem uma alta afinidade pela testosterona. Altíssima, então ele vai aprisiona uma testosterona com ele. Se fosse só isso uma vez, beleza. O problema é que não é uma vez. O anticoncepcional oral, no comprimido especificamente, quando a mulher toma, ela toma todo dia, né? A mulherada sabe. Então, no dia seguinte, você vai tomar outro. De novo, vai pegar um caminhãozinho, vai levar, depois ele vai soltar, vai pegar a testosterona e vai aprisionar. E isso dia após dia, mês após mês, ano após ano. A testosterona da mulher, que já é mais baixa do que a do homem, fisiologicamente isso é normal, tá? Por isso que mulher não fica bombada do nada. Ela é mais baixa que o homem. Essa testosterona, sendo aprisionada, decai muito. E uma das características que eu falei de déficit de testosterona é o ganho de peso, junto com a procrastinação, sintomas depressivos e tudo mais. Então, sim, Marcelão, a relação é essa, tá? Deixa eu ver o que mais me perguntaram. O Denis aí me perguntou se os problemas relacionados ao centro da fome em longo prazo podem ser revertidos. Cara, depende muito do que você está querendo dizer com o centro da fome, tá? Se for de compulsão, eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Se for de alguma outra parte que você está relacionando a medicamentos, ou existem algumas alterações genéticas, né? Tem algumas mutações do código genético que promovem a alteração de centro da fome, do sistema límbico, que aí não tem como, é uma alteração genética, está no seu gene. Funciona assim, ó. Essas alterações de centro da fome que ele está falando mudam como o cérebro funciona, tá? Como o cérebro da pessoa funciona. Quando a pessoa é obesa, tanto no final da leptina, vamos lá. Quando a pessoa, eu vou te explicar, Denis. Quando a pessoa é obesa, sempre obesa, ela começa a ter um hábito de vida, né, caso não seja mudado, para tendenciar a aumentar a própria obesidade. Pô, doutor, você falou, mas não falou nada. Funciona assim. A saciedade funciona também com hormônios. Lembra que eu falei que o corpo é feito de hormônios? Um dos hormônios produzidos pelos adipócitos é a leptina. A leptina funciona mais ou menos como se fosse a insulina, tá? Ela vai até um certo ponto e depois ela adquire uma resistência. Como que, simplificadamente, isso vai fazer? Quando a gente come, existe distensão gástrica, né? O estômago enche, e aí é enviado um sinal para o cérebro, falando, ó, para de comer que eu já estou cheio. Esse sinal é a leptina. Uma coisa que acontece é que a célula de gordura, o adipócito, ela produz hormônio, e muito hormônio, tá? Produz hormônio para chuchu. Um dos hormônios é a leptina. Essa leptina, ela é produzida tanto devido a pessoa vai engordando, vai produzindo... As células de gordura, ela tem uma característica interessante. Por exemplo, as células do músculo, elas geralmente sofrem hipertrofia, ou seja, elas aumentam de tamanho.
pode até sofrer hiperplasia, que é a divisão celular, ou seja, elas podem aumentar de número, mas elas geralmente aumentam de tamanho. As células de gordura, elas aumentam de tamanho e se dividem. Elas aumentam em tamanho e em número. Tá? Tudo isso para corroborar uma hipótese de sobrevivência do organismo. Então, quando aumenta o número de células de gordura e o tamanho delas, elas produzem mais hormônios em maior quantidade. A leptina é uma delas. Essa leptina começa a aumentar e o cérebro já não dá mais conta daquilo. É como se tivesse um espacinho limitado de número de leptina que você pode encaixar aí, vamos colocar dessa forma. Então, existem 20 espaços. Pô, você produziu 10, não vai sentir tanta saciedade. Produziu 15, já é uma saciedade boa. Você pode produzir 30, que só vão ser usadas 20. Você pode produzir 40, que só vão ser usadas 20. A partir de um certo número que são produzidos, esses números são hipotéticos, tá? A partir de um certo número de leptinas, ou seja, a leptina tá tanta que o cérebro fala, não é possível, isso é mentira. Então para de admitir que a leptina funcione. E isso é chamado de resistência à leptina, tá? Ela não funciona mais. E isso é o bloqueio central, né? A pessoa não para de sentir fome, ela sente fome toda hora. Isso é uma característica em algumas doenças, tá bom? Por exemplo, Down tem essa doença. Tem uma síndrome também chamada de síndrome de Prader-Willis, que é bem característico, que a pessoa tem compulsão alimentar, né? Diversas outras características, ela tem uma compulsão alimentar, e essa compulsão não para, a pessoa não para de comer porque ela não tem um centro de saciedade definido. Acho que eu tirei sua dúvida, né, Denis? Muito bem. E nessa quarentena aí, o que a gente pode fazer? O que eu venho orientando aos pacientes sempre é mantenha o máximo possível do seu estilo de vida, tá bom? Se você acordava às 8 e ia dormir às 10, tente o máximo possível acordar às 8 e dormir às 10, tá? Porque senão primeiro vai causar um desbalanço no seu sono. Sono eu não vou nem entrar aqui, porque também é tema para uma live inteira. Durante o sono, você tem uma produção e contra-regulação hormonal, assim, voraz, gigantesca. Por exemplo, durante o sono, a principal produção, fazendo parênteses aqui, o Denis, depende da doença, não é reversível, tá? Se for compulsão sem nenhuma doença, Então, durante o sono, que você produz aí, pra você ter uma ideia, testosterona, principal, grande parte da testosterona, tanto em homem quanto em mulheres, é produzida durante o sono, tá? O sono profundo, e o GH, tá? O GH, ele é o hormônio do crescimento até uns 15, 20 anos, varia muito de pessoa para pessoa. A partir de então, alguns falam que ele é o hormônio da juventude. Não é que você vai ficar jovem, tá? Mas é que você tende a envelhecer mais devagar. Isso é só você perguntar com quem não dorme direito, ou quem tem um sono muito prejudicado, quem trabalha de noite, tem uma aparência geralmente de mais velho. Tem fatores genéticos, tem uma série de outras coisas que influenciam nisso. Mas o sono, ele auxilia, né? Ele produz o GH durante o sono, então quem dorme mal tem uma má produção do GH. Além de não ter a regulação dos hormônios que você faz durante o dia a dia. Por exemplo, tireoide, cortisol, aldosterona, e aí vai embora. Ele faz uma regulação aí, vê o que precisa ser produzido a mais, vê o que precisa ser produzido a menos, produz o GH e a testosterona, e para você reiniciar o próximo dia com a sua produção de hormônio utilizada possível. Eu sempre falo que sono não é tempo perdido, tá? Sono é tempo ganho. A pessoa fala que dormir é para os fracos, não. Quem não dorme é que vai acabar ficando fraco, tá? O sono ele depende para uma regulação do sistema que a gente chama de sistema neuroimunometabólico, tá? Porque ele participa de produção de hormônios neurais, participa ativamente da imunidade, tá? E participa do sistema endócrino, da produção de toda a relação hormonal do corpo. Tendo essa desregulação, tem um sistema que chama núcleo mesolímbico, tá?
que participa dessa contrarregulação da fome. Aí vai entrar na história da leptina, que eu contei agora há pouco, vai entrar na história da saciedade. Por quê? Quando você tem um sono prejudicado, esse núcleo mesolímbico, que trabalha com a regulação hormonal, ele fica meio bagunçado, tá? Você não dorme bem, né? Acorda ou já não dormiu, e ele fica assim num sistema, num descompasso. Durante o dia, ele passa informações para uma outra parte do cérebro, né, para a amígdala, que vai conversar com uma outra parte lá que chama núcleo accumbens, mas tudo bem, que vai falar assim, bom, ele não está bem, está acontecendo alguma coisa de errado, o que a gente faz? Não sei, né, ele não dormiu, vamos fazer o seguinte, vamos fazer ele comer, adquirir energia, quem sabe não melhora. E aí, inibe a leptina, aí nesse caso a leptina é inibida, e você começa a sentir fome. E aí vem aquela fome que eu chamo de fome oculta, né? A pessoa começa a comer, sem saber o porquê, não estando com fome, e não consegue parar. Ah, vou beliscar uma coisinha aqui. Ah, vou beliscar uma coisinha ali. Vou comer uma pipoca, vou comer um chocolate, vou comer um lanche, e não para, nunca está saciado. Justamente por conta desse desbalanço que aconteceu lá no seu sono lá atrás, tá? Então, o sono é importantíssimo, tá, para manter essa coisa da quarentena. Pois bem, mantendo a sua rotina, tentando dormir no horário para ter uma noite satisfatória de sono, vai ajudar você a não ganhar peso. Como eu disse, tinham me perguntado já se essa parte de fazer alguma coisa para emagrecer, se já começou com a quarentena acima do peso, não faça nada agora. Não comece nenhuma dieta radical, tá? Me perguntaram aqui, ó, a dieta não é recomendada na quarentena? Depende, tá? Se você já fazia alguma dieta, já tinha um plano alimentar, tanto que você seguia há muito tempo, ou que tinha sido prescrito por o seu nutrólogo ou pela sua nutricionista, beleza, continua fazendo, não saia dela, tá? Tenta se manter o máximo possível. Nessa quarentena aí, a gente ficando em casa, as pessoas ficando em casa, tendem a se sentir mais ansiosas, mais angustiadas, ou porque a situação da pandemia tá tomando uma proporção X, ou porque não consegue mais ir para algum lugar que ia, ou até mesmo porque tem alguém doente, ou não acontecendo nada disso, simplesmente você ficou fechada, tá? Tem algumas coisas que dá pra gente cercear, dá pra gente driblar aí no meio, tá? Um paciente me falou, hoje inclusive, que estava tendo compulsão, estava passando por períodos de compulsão, tá? Ele falou que não era só doce, era compulsão de tudo e que ele podia fazer. Ele já está em tratamento comigo, né? Thiago, forte abraço aí. Ele já está em tratamento comigo e falou o que podia fazer. Bom, com relação à parte de comer, queria comer, a gente viu que ele estava com um dia um pouco mais aquém do que ele estava acostumado, um gasto energético dele. A academia fechou, ele não tinha disciplina, não tem disciplina para fazer exercício em casa, e aí é um assunto à parte que eu vou falar dos exercícios, tá? Tem que treinar. E um outro paciente, semana passada, me falou que estava com compulsão por doce. Passou um horário aí da noite e começava a ter vontade de comer doce. Com relação aos doces, ou até mesmo a compulsão em geral, eu dou uma dica assim. Principalmente doce, quando você tem vontade de doce, tem aquela história hormonal, tá? Mas o corpo, o paladar doce começa a surgir e você tem que meio que ludibriar o seu corpo. Então, o que é uma dica boa? Espremer um limão, tá? Em uns 300, 400 ml de água e tomar logo que der essa vontade de comer doce. Ou um café, os dois sem açúcar, tá? E sem adoçante também, tá bom? Isso você engana, você deixando o paladar, você mostrando que tem um paladar amargo ou azedo, você faz com que o seu corpo fale, poxa, eu pedi doce, ele me trouxe amargo ou azedo, isso ao decorrer do tempo, você vai perdendo essa vontade de comer doce, tá? Isso ajuda bastante aí, nessa parte da quarentena.
e tentar seguir o máximo possível de uma alimentação mais balanceada, tá? Não tem muito. A força de vontade vai contar muito agora. Eu falei que não é hora de fazer dieta agora na quarentena, porque qualquer mudança muito radical de restrição calórica pode cair a imunidade. E aí pode levar a um risco aí de, Deus me livre e guarde, de adquirir o coronavírus de uma forma mais grave, tá? Então não é recomendado. E exercício, tá? Tá me perguntando aqui a Mari, como não tem mais academia, né? Fez duas perguntas, né? Da academia eu vou falar, né? E do termogênico. Tá, termogênico já vou falar já. E exercício? Olha, na internet tá cheio aí de gente dando aula de como fazer exercício em casa. Eu sempre falo para meus pacientes que o importante agora, quem estava em hipertrofia, por exemplo, não é para hipertrofiar mais, é para manter, estabilizar o máximo possível dos ganhos. E quem estava em processo de emagrecimento, não é para emagrecer mais, é para não ganhar. Tá? O objetivo agora é não engordar. Então, elástico ajuda bastante, aqueles elásticos que tem várias cores. Fazendo uma combinação deles, você consegue fazer uma variação. Também tem aulas, você digita no YouTube lá, aulas com elásticos de tensão, aparecem várias, tá? Elásticos ou até aqueles pezinhos, existem uns pezinhos, né? Que não é tão barato, mas também não é tão caro, é em torno de uns R$ 200 mais ou menos, que vem anilhas aí de 4, 3, 2 e 1 quilos, né? Vem duas anilhas, então dá para fazer bastante variação. É só saber o que fazer. Caso você nunca fez isso, nunca treinou, nunca fez academia, nunca fez musculação, agora também na hora de começar, né? Você não vai começar a fazer uma musculação sem uma instrução, senão pode acabar lesionando e aí a emenda sai pior do que o soneto, tá? Muito bom. Estão me perguntando aqui conseguimos controlar o cortisol por privação do sono com medicação? Tá. Depende, tá? Depende, cara. Funciona assim, ó. Caso alguém trabalhe à noite, por exemplo, né, que aí tem essa alteração do cortisol, caso alguém trabalhe à noite, tem essa privação do cortisol, depende do grau que ela tá, tem que fazer a reposição do próprio cortisol. Existem alguns fitoterápicos aí, a ashwagandha, a rhodiola rósea, a euterpe oleracea, a maca, que eles ajudam a regulação do cortisol, fitoterápicos, tá? Tem um que vende na farmácia que chama Fisioton, se eu não me engano, é ashwagandha. E eles ajudam a ter um controle do cortisol. Mas você tem que controlar a causa dele. Se você está desregulando seu cortisol por privação de sono, você pode até regularizar o seu cortisol depois, mas ele vai desregular de novo porque seu sono continua bagunçado, tá? Infelizmente não tem pra onde correr. Dica de livro eu falo depois, no final, tá? Pode deixar, dou sim umas dicas de livros aí. Muito bem. Um outro ponto que eu queria discutir um pouco aí é sobre a resistência periférica à insulina, que eu queria contar pra vocês. A insulina é um hormônio que também participa de todos. A insulina eu sempre falo para os meus pacientes, para todo mundo que conversa, que a insulina é o hormônio mais anabólico que existe. Tá? Não existe nenhum hormônio mais anabólico que a insulina. Ou seja, ela faz crescimento celular. De todas. Músculo, sim, é um ótimo anabolizante. E gordura também. Tá? O que acontece? O problema é que a insulina ela é produzida para auxiliar na entrada do carboidrato para dentro da célula. Colocar números hipotéticos, quando você come 10 gramas de carboidrato, por exemplo, você produz 10 gramas de insulina para colocar esse carboidrato para dentro da célula. Você aumenta para 20 gramas, o corpo coloca 20 unidades de insulina. Hipoteticamente falando, tá? Conforme você for aumentando a quantidade de carboidrato, o corpo tende a aumentar a quantidade de insulina. Só que esse aumento tem um teto. O corpo não consegue produzir muito mais insulina do que você vai consumir de carboidrato. Esse carboidrato é degradado no corpo e vira glicose, tá? E essa glicose é colocada para dentro da célula. E para ela entrar, precisa da insulina. Às vezes, quando a pessoa consome tanto carboidrato, que
os espaços que tem para a insulina encaixar, que é a chavinha, para abrir, para entrar a glicose, são insuficientes. Então fica muita insulina com pouco espaço. Então a glicose não consegue entrar dentro da célula. Isso é um estágio aí chamado de pré-diabetes, tá? É uma resistência periférica, porque é na periferia da célula, a insulina. Daí vem o nome. E ela participa ativamente aí por conta da ingesta de carboidrato. Quando você come tanto, existe essa resistência periférica à insulina, existe essa pré-diabetes, você começa a ter a alteração de outros hormônios, inclusive da própria cascata de inflamação, aumento de TNF-alfa, aumento de interleucina 6, e isso piora o grau de obesidade, tá? Bom, outra coisa que me perguntam, com relação à dieta, é se comer de 3 em 3 horas ajuda, tá? Ou não. Agora nessa quarentena, o que eu faço? Depende, tá? Se você tem uma compulsão alimentar, tá? Se você vê que você está comendo mais, comer de 3 em 3 horas vai ajudar a manter essa certa quantidade. Se você não tem essa compulsão, não precisa, tá? Come conforme aí a sua carga calórica. Uma dica que eu dou para ver se você está ganhando, está engordando ou não, é fazer um recordatório alimentar. Acontece que muito do que a gente come, a gente não se liga. No final ainda do dia, você não sabe a quantidade que você comeu. Se eu perguntar para qualquer um agora, qual é a quantidade que você comeu? Quantos pratos deu que você comeu? De qualquer coisa. É difícil de saber. Então, uma dica que eu dou é fazer um recordatório de 24 horas. O que você faz? Você comeu, anota. Comeu, anota. A quantidade, o que e a quantidade. No final do dia, você vê. Às vezes você pode se surpreender, porque a gente não contabiliza isso. Então, quem tem uma tendência a ganhar peso, geralmente comer de 3 em 3 horas, às vezes ajuda. Se você consegue controlar a sua fome, não está com nenhum tipo de compulsão, vale a pena você comer normal, conforme você sentir fome. Sentiu fome, come na quantidade que você está acostumado lá no seu programa alimentar, não sei. Se você não consegue controlar isso, ou seja, se você come uma quantidade absurda, não consegue controlar o quanto você come, aí eu acho que vale a pena comer de 3 em 3 horas. Bom, tá me perguntando aqui a Giovana se é viável, né, fazer jejum nessa pandemia. Se você já está acostumado a fazer o jejum, sim, muito viável, tá? Jejum é uma excelente arma aí, eu gosto muito, ele claro, é individualizado, tá? Se a pessoa já tem um jejum prescrito, uma dieta que enquadra um jejum, ela já está acostumada a fazer o jejum, sim, bem viável. Agora, se você nunca fez jejum e vai querer começar agora, não acho uma boa ideia, tá? No seu caso, Gervânia, eu sei, a gente já conversou disso, né? A Gervânia é paciente e ela está acostumada, já prescrevi o jejum para ela se adapta super bem. Então, no caso dela, sim, mas assim, se você nunca fez jejum, agora não é uma boa ideia para começar. Porque se você não está acostumado a ficar tempo sem comer, você pode desenvolver uma hipoglicemia. E se você morar sozinho, você cai duro e já era, né? Deus me livre, pelo amor de Deus, não vai fazer uma coisa dessa. Agora, se você já fez jejum, já está acostumado, o jejum é excelente. Ele libera hormônios durante o tempo que você fica em jejum. Detalhe que a noite conta, tá? Então, o jejum intermitente, né, que é o que está na moda, o pessoal fala é colocado de ficar 16 horas sem comer e 8 horas comendo. Tem duas coisas aí. Primeiro, ficar sem comer, adoçante não entra, tá? Qualquer tipo de adoçante dá pico de insulina e você quebra o jejum. O sono conta, então se você fica sem comer das 10 da noite, você só vai comer às 2 da tarde do outro dia, tá bom? Tranquilo. A noite conta como jejum. E outra, é o que você vai comer depois do jejum, tá bom? Não adianta sair do jejum e meter um lanche de hambúrguer para dentro que dá pico de insulina e toda aquela glicose que você está colocando para dentro vai tudo direto para a célula. Então não, você tem que quebrar o jejum com alimentos de
baixo índice glicêmico, né? Se você for comer carboidrato, uma batata doce, alguma coisa assim, com proteína, tá? E com gordura. Com relação à proteína, né? O que eu falo para os meus pacientes, ó. Proteína é uma das coisas que muita gente acaba negligenciando, né? Se você for ver, vai numa tratoria, o prato tem macarrão. Se você não pedir nenhuma carne, é só carboidrato e gordura, tá? Proteína é muito importante. É com proteína que você faz o anticorpo, né? Então, é importantíssimo atentar a sua carga proteica, tá? Presunto não é proteína, tá? Diga-se de passagem. Então, tomar cuidado aí para a sua ingestão proteica, sempre manter. Suplementação de proteína é bem válido, tá bom? Tanto com conjunto de aminoácidos, tem aí o Mix Right, que é manipulado, tem o Body Protein da Equalive, tem o Amino, né, que são compostos de aminoácidos legais. O Whey Protein eu sempre indico isolado, tá? O concentrado ele tem uma carga, depende da marca que você comprar, tem uma carga alta de carbo, depende, outros, às vezes tem um monte de coisa dentro, não vale a pena. O hidrolisado acaba sendo muito caro, tá? Ele é melhor com certeza, mas acaba sendo muito caro. Então o isolado é o que mais acaba compensando aí. Baixíssimo carbo, desde que você não tenha intolerância à lactose, porque ele tem uns traços de lactose, tá? O Whey Protein, então. Marca que eu indico é da Neo Nutrition, importado. Geralmente são marcas boas, né? Da Optimum, da Cinta, da Black School e nacional, New Nutrition e da Growth, acho que são os melhores custo-benefício, mas tem outras marcas excelentes aí no mercado. E tem a proteína também da carne, que eu falei na última live, tem proteína da carne, tem proteína do ovo, e tem uma pancada aí de proteína para adquirir. Estão me perguntando aqui se para quem treina ou pós-treino pode comer carbo ou só proteína. Então, vamos lá. Para quem treina com o objetivo de hipertrofia, desde que não seja um endomorfo, aí não tem uma tendência a ganhar peso, se você treina para hipertrofia, é um ectomorfo, magrinho, que tem dificuldade de ganhar massa muscular, você tem que comer carbo, tá? Com proteína. Porque o carbo vai dar o pico de insulina e, como eu disse, ele é um hormônio mais anabólico. Se você quer anabolizar, né, carbo, vai dar pico de insulina com a proteína. Agora, se você tem, como o nosso foco aqui é a parte de obesidade, a pessoa obesa, não recomendo carbo no pós-treino, tá? A não ser que tenha um plano nutrológico aí, mas simplesmente um whey protein já resolve bem, tá? No pós-treino. Se for comer carbo, é depois do pós, aí, na sua refeição depois do treino, individualizando o plano nutrológico de cada um. Tá? Se você estiver em low carb ou cetogênica, não vai comer carbo, né? Então não. Se você está acima do peso, sem carbo, tá? No pós-treino, só proteína já é mais do que o suficiente. E outra dúvida que eu queria tirar é sobre bariátrico, tá? Quem fez bariátrico, quem fez cirurgia bariátrica, como que se comporta aí nessa pandemia? Tá? Tem alguns pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Cuidado, tá bom? Já tem um déficit nutricional importante, tá? Já tem uma deficiência aí de absorção de ferro, de B12. Você tem que tomar a sua suplementação, todo bariátrico tem que tomar a suplementação, né? Isso não tem jeito, não tem por onde fugir. Tem que tomar, se não estiver tomando, atenção aí, tá bom? E se estiver fazendo algum tratamento da obesidade aí, não pare com o medicamento, tá? Caso você esteja fazendo, não seja bariátrico, mas esteja fazendo um tratamento de obesidade, não pare com o medicamento, tá bom? É isso, gente. Eu vou ter que ir, o tempo está acabando aqui, eu não consigo ficar mais. Me pediram para falar sobre a glutamina, eu tinha falado na live de suplementos, né? A clorela e a espirulina eu falo numa próxima live, Gervânia, prometo. E o Danilo me perguntou aí da creatina, tá? Além da retenção, eu falei na última live também, além disso daí, tá bom?
não retém líquido, viu? Creatina é bem importante, tá? Provavelmente semana que vem vou fazer outra live, tá bom? A Jéssica participar hoje não conseguiu, eu tava com um problema aí na internet dela, tá? Mas na próxima live ainda não defini o tema. Se vocês quiserem deixar nos comentários aí o que vocês tiverem interesse. E agradecer a todo mundo que veio, tá? Todo mundo aí que fez as perguntas, a todo mundo aí que participou, que interagiu e que tá aí me prestigiando e dando uma força, ouvindo as minhas papagaiadas aí na última hora. Ficou muito comprido isso daí. Gente, forte abraço aí, se cuidem, tá? Se protejam. Recado de quem tá na linha de frente, tá? Cuidado, tá bom? Até mais.